Olá, gente, bom dia! Estamos aqui ao vivo pelo Facebook da TV Guatirama, que vão ter aí a sua participação. Hoje inaugurando aqui o quadro Saúde e Live, o quadro criado aí pelo nosso amigo Dima Júnior. E hoje está aqui eu, Taina Guanais, psicanalista clínica, tem aqui a minha amiga Daniele Mariano, nutricionista. Nós vamos falar um pouquinho sobre diabetes emocional. Bom dia, Dani! Bom dia, pessoal. Eu me chamo Daniele, sou nutricionista, especialista em nutrição clínica. E hoje a gente vai bater um papo sobre diabetes. Então, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma questão, manda pra gente para que a gente possa esclarecer. E as pessoas perguntam aí, poxa, psicanálise, vamos trabalhar questão emocional, diabetes, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? É justamente, nós vamos falar desse impacto emocional que causa na vida da pessoa quando ela está ali na sua vida rotineira, cotidiana, e de repente recebe essa notícia, você está com diabetes, você está com esse quadro de diabetes, e a gente sabe a pancada que isso causa por causa de toda a mudança que vai haver na vida dessa pessoa. Nós vamos falar sobre isso ao decorrer aqui da apresentação, enquanto a gente já vai iniciar falando sobre o que é a diabetes, as suas causas, consequências, e nós vamos desenvolvendo. Pode também mandar a sua pergunta para a gente aí pelo canal do Facebook. Bom dia, pessoal. Então, o que é a diabetes, né? A diabetes, ela é caracterizada pelo excesso de açúcar no sangue. Então, é quando a gente tem um aumento desse açúcar no sangue que o seu corpo ele não consegue mais metabolizar. A gente faz uma analogia como se o sangue da pessoa diabética ele ficasse como se fosse um milkshake, bem denso, né, bem concentrado, e aí os seus vasos eles têm uma dificuldade para fazer a circulação desse sangue, porque você tem um excesso de açúcar que não foi metabolizado ali, e esse excesso de açúcar, né, ele vai desencadear outros problemas. A gente tem a diabetes hoje como uma das doenças mais, que atingem muitas pessoas, e muitas pessoas elas não sabem que tem. É uma doença extremamente silenciosa. Normalmente as pessoas vão descobrir que tem diabetes por consequência de complicações, né? A gente chama de uma retinopatia diabética, de um pé diabético, quando a pessoa tem uma ferida e tem uma dificuldade de cicatrização dessa ferida, e aí quando se vai investigar, a gente descobre que essa pessoa é diabética. Por isso que a gente bate tanto na tecla da necessidade de fazer os exames periódicos, que é hoje a maneira que a gente tem de se descobrir com uma certa... descobrir antes e a gente iniciar esse tratamento mais precocemente, né? Porque é uma doença realmente silenciosa, que não tem, né, sinais e sintomas assim, claro, e quando você vai começar a ter esses sinais e sintomas, a doença já está um pouquinho mais avançada. E aí a gente precisa tratar essa doença e aí vem o impacto emocional, porque são mudanças necessárias no estilo de vida dessa pessoa, na alimentação dessas pessoas, que por muitas vezes vão ter um impacto social muito grande. Então, às vezes, o convívio, né? Há uma festa de aniversário, um convite para jantar, tudo isso se torna um problema muito grande para essas pessoas, porque elas vão ter restrições alimentares, e esse convívio social, às vezes, fica complicado por essas questões que envolvem. Nesse contexto, também é muito importante o papel da família. A família, ela precisa apoiar, ela precisa chegar junto, porque é difícil. Receber o diagnóstico de diabetes é entender que a partir daquele momento você precisa fazer mudanças e mudanças para o resto da sua vida para que a gente consiga controlar e tratar essa doença. E aí quando nós entramos em uma restrição alimentar por causa da diabetes, todo esse comportamento que precisa ser alterado exteriormente, é necessário entender que o interior precisa também de um cuidado especial nesse momento. Até porque aquela pessoa que levou essa pancada, você está com diabetes, ou qualquer outra doença que venha a ser crônica, ela de repente se vê, hoje, até ontem eu podia comer isso e agora, a partir de hoje, para o resto da minha vida, porque a gente potencializa muito quando a gente está na pancada emocional, os filtros emocionais começam ali a alimentar palavras muito negativas e a gente começa a potencializar aquilo que eu estou perdendo diante dessa situação. É importante esse autoconhecimento quando nós levamos esse impacto, essa pancada diante de algumas doenças crônicas, justamente porque despotencializar aquilo que o nosso inconsciente vai gerando como e agora é fundamental para que a pessoa consiga levar essa doença de uma forma mais tranquila, para desencadear um quadro de ansiedade, de depressão, que é muito comum, né, Dani? Quando a gente descobre, quando a pessoa descobre aí o diagnóstico mesmo de doenças crônicas. Na vivência clínica, né, no período da residência, a gente recebia no hospital
muitos quadros de pessoas com depressão, e aí por conta desse quadro de depressão, elas deixavam o tratamento de lado. E aí internavam pra gente com uma certa citose diabética, coma diabético. Era muito comum, era essa questão de negligenciar o seu cuidado, e aí a diabetes pipocava, e infelizmente essas pessoas, né, elas iam para internação, iam para UTI, às vezes ficavam muito tempo lá internada até que a gente conseguisse ajustar essa glicemia para só depois esse paciente ter alta. E aí nesse contexto a gente sempre chamava a psicologia para junto, a família para junto, porque a gente não pode dar alta a esse paciente sem uma rede de apoio, porque a gente sabe que a gente dá alta e depois ele volta. Exatamente. E quando nós falamos em potencializar, se por acaso você aí que nos acompanha ou você conhece alguém que está passando por essa situação, foi diagnosticado, consegue fazer o tratamento, está ali naquela dieta, toda a restrição, mas emocionalmente você percebe que essa pessoa não está bem, ela não está estruturada em relação a isso. E aí o que nós precisamos é que essa pessoa entenda que o despotencializar é justamente aceitar que esta é a realidade. Então, quando nós passamos pelo processo de aceitação, que é de dentro para fora, tudo muda. Poxa, não, eu tenho isso e para isso eu preciso fazer dessa forma. E uma outra questão que é importante é a gente não estender como é pro resto da vida, acabou, vou ficar assim para sempre. Até porque existem os quadros e os momentos da diabetes, né? Meu esposo mesmo não é diabético, hoje eu lembro que houve uma restrição alimentar fortíssima, muito séria, porque foi já como ela é silenciosa, descobriu, já estava por causa da questão da visão, então já estava na alta potência ali, precisou uma restrição severa, e depois a gente vai vendo o ajuste, né? Um pouquinho que pode ali, aquilo que não pode, a vida voltando ao cotidiano. Tem uma pergunta aqui de Albufeira, Portugal, meu amigo João Moraes, que está acompanhando lá em Albufeira, pergunta o seguinte, ele está perguntando assim, uma para Tainã e uma para Dani. Dani, quando a pessoa recebe esse diagnóstico, ela pode continuar comendo aquele que tem que mudar, né? Para Tainã é o seguinte, Tainã, quantas pessoas você já atendeu que teve diabetes, que passou por um processo até de coma? Como é que foi esse tratamento com essas pessoas? Então, o diagnóstico do diabetes, ele vem acompanhado de um acompanhamento multidisciplinar. A gente vai precisar do acompanhamento médico, porque esse paciente ele vai precisar usar a medicação, né? Que na diabetes a gente tem dois tipos de diabetes, a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. Na diabetes tipo 1, a gente tem uma doença autoimune e a pessoa ela não consegue produzir a insulina, que é o hormônio que regula essa glicose no nosso sangue. Na diabetes tipo 2, a pessoa ela produz, mas o seu corpo tem resistência à insulina. Então a gente não consegue controlar essa glicemia por conta dessa resistência insulínica, né? De uma forma bem simples. Em ambos os casos, a gente vai precisar de um tratamento medicamentoso, seja com o uso da insulina ou seja com o uso dos hipoglicemiantes orais. Hoje, né, a maioria das pessoas elas devem conhecer a metformina, que hoje é a droga mais utilizada para o controle do diabetes, mas a gente está avançando aí, hoje a gente tem medicamentos que associados à metformina têm uma resposta melhor. E a gente tem um combo, né, da medicação com a alimentação. Então, assim, essa pessoa, ela vai procurar um nutricionista. O nutricionista vai orientar. Ele vai fazer um estudo de como era a sua alimentação e de acordo com a sua alimentação, com a sua rotina, porque a dieta ela é individualizada. Não existe uma receita de bolo. Não dá pra gente pegar a mesma dieta e passar para todo mundo, né? A dieta ela é individualizada, pensada para aquele paciente. A gente senta, estuda aquele paciente e com base nas condições de vida, no que ele come, né, na rotina, do que ele gosta, a gente tenta adaptar para a nova realidade, que é a realidade do diabetes. Né? De um início, se for um paciente que ele chega muito grave para a gente precisa fazer uma restrição mais severa. Se for um paciente que às vezes não tem um estilo de vida tão difícil assim, às vezes a gente consegue fazer uma restrição menor e ir adaptando para que ele consiga entender os contextos, né, do pode e do não pode, e liberando aos poucos, né, o que a gente pode liberar e o que a gente não pode. Ter essa tranquilidade, então, né, que nós vamos chegar num determinado momento do tratamento em que haverá o pode e o não pode, não é o simplesmente acabou, não posso mais fazer, é isso aí que é o despotencializar. A psicanálise nessa linha, ela não vai trabalhar o tema diabetes, ela não vai ficar ali, ela vai ser muito mais para psicologia, fazendo com que ele naquele momento, naquela situação, encontre formas, né, de despotencializar tudo isso. Então, a psicanálise ela vai entrar
da infância, como essa criança, né, a pessoa lá na fase infantil ainda, dos 0, 5 anos seguidos, como essa criança lida com as mudanças na vida, os impactos emocionais. Então nós vamos estruturando. Por exemplo, se é uma criança que ela é fácil de adaptação de mudanças, né, ela facilmente se adapta a qualquer realidade, com certeza ela vai ter uma facilidade melhor para se adaptar à nova realidade. Agora, se é uma criança que tem uma grande dificuldade, ou teve lá na infância, de qualquer mudança se adaptar, de ter crises, né, de ter pequenos quadros já iniciais ali de ansiedades por causa das mudanças, quando essa palavra vier, você está, para a vida toda, essas palavras que se potencializam vierem, ela não vai estar com esse estrutural firme. Então, onde é que a psicanálise vem para? Ela vai trabalhar estruturando esse emocional para que na realidade presente ela consiga entender e aceitar para conviver melhor, despotencializando desde a infância todo o que a mudança drástica, que foi como pancada, causou na vida desse indivíduo. Mas você falou de criança, e aqui eu lembrei que a diabetes tipo 1, ela é muito comum na primeira infância e na adolescência. E aí, essa criança, ela já vai ter que crescer entendendo o problema de saúde que ela tem, os processos. E é muito interessante que eu tive um paciente em especial que ele já sabia. E aí você vê, né, que a criança, ela vai entendendo ali. Ela falava, ó, eu vou pra festinha, mas eu levo o meu, e lá eu sei a cota do que eu posso comer, porque ele já é uma pessoa, né, uma criança diabética que cresceu entendendo o processo. Então hoje ele já entende o pode e não pode. E é interessante quando a gente também vê o contexto cultural que afeta bastante, né? Se você descobre uma pessoa, você é apresentado uma pessoa que ela está com alguma doença crônica, que chega para ela e fala assim, tá com diabetes, tadinho, não pode comer nada, vai prejudicar. Então a gente cria essa cultura. Então uma pessoa que simplesmente não gosta de doces, né? Eu não gosto de doces, por que a gente não tem essa mesma reação de tadinho? Então a gente precisa também criar essa cultura de que é tudo muito normal, as mudanças, é até uma alimentação mais saudável, que todos nós deveríamos ter, independente do quadro, né, de potência ali, desencadear uma diabetes ou não. Esse ponto da alimentação saudável é importante a gente destacar, porque assim, hoje a gente fala muito sobre a alimentação saudável e ela é um ponto principal para que a gente previna muitas doenças lá na frente, não só a diabetes, né? Então hoje uma alimentação saudável pautada em frutas, legumes, verduras, o mais natural possível, é o que eu sempre bato na tecla com os meus pacientes, é assim, pense sempre o que é o mais natural, o que você consegue tirar da terra, que a natureza ela te dá. Quanto mais próximo disso, melhor será a sua alimentação. Quanto mais distante disso, aí a gente já está entrando nos processados, ultraprocessados, mais problemas a gente vai ter. Porque aí a gente tem uma quantidade de aditivos, de conservantes, que vão delimitando a nossa saúde ao longo do tempo. Então, quanto mais saudável for a nossa alimentação hoje, melhor. E, do ponto de vista da alimentação saudável, o Ministério da Saúde ele lançou e depois revisou o Guia Alimentar para a população brasileira. Ele é disponível para download, gratuito. Então, tem pessoas que, eu quero mudar meu estilo de vida, não sei por onde começar, não tenho como ir no nutricionista. A gente tem esse guia disponível. E o guia, ele traz dicas importantes, ele discute coisas importantes que ajudam as pessoas a fazer escolhas alimentares melhores. Então, se hoje eu faço escolhas alimentares melhores, a chance de eu ter uma velhice mais saudável é muito maior do que se hoje, porque às vezes a gente jovem pensa, eu não vou ter isso. E aí a gente vai deixando, e aí chega uma hora que infelizmente a idade chega e bate na porta. É isso mesmo. Bom, gente, nosso bate-papo aqui foi, dando abertura a esse novo programa da TV Ibotirama, Saúde Live. Você que nos acompanha, nosso muito obrigada. Falando um pouquinho hoje sobre diabetes, falando a questão emocional, como é importante ser tratado. Daí que você está atendendo hoje aqui em Ibotirama? Hoje eu atendo na Clínica Renova. Lá na Margarete, né? Isso, da fisioterapeuta Margarete Mariano, lá na Nossa Senhora da Guia. Do ladinho do hotel Nossa Senhora da Guia. É importante saber que você que tem quadro de diabetes é necessário fazer esse acompanhamento, uma dieta saudável, balanceada. É preciso buscar um profissional qualificado. Hoje nós temos aqui o privilégio de ter Dani na nossa cidade. Então, fica lá na clínica, onde fica mesmo? O endereço Nova, na Rua Nossa Senhora da Guia. Na Rua Nossa Senhora da Guia. Falando também, fazer aqui a minha média, se você está aí precisando, está nesse quadro,
é importante lembrar que a gente precisa trabalhar desde a infância para que essa estruturação seja mais firme. Conhece um amigo que está enfrentando essa realidade, não está encarando de uma boa forma. Eu também atendo na clínica guia e na fisioclínica, que lá dá tanto a clínica guia da doutora Gil, que é a fisioclínica da Daiane Macedo. E nós estamos aí, tá? Estamos disponíveis, né, caso precise, para te ajudar e acompanhar nesse tratamento. Mais perguntas aí? Tem uma pergunta aqui, mas, gente, para quem quer seguir vocês nas redes sociais, fala aí, não vai aparecer a telinha não, mas a gente vai colocar depois. Dani, qual é o seu Instagram? Dani Mariano Nutri. Tainan? O meu é Tainan Guanais. É isso, mais algumas perguntas. Só a última, aqui é do rapaz lá de Cuiabá, né, o Luciano Teclas, que eles me mandaram para mim, sabe, que eu tenho alguma pergunta, então eles me mandaram aqui. A pergunta é o seguinte, no seu trabalho, Tainan, as pessoas têm algum preconceito, assim, tipo, eu não vou procurar uma psicóloga porque eu não sou... Doido, eles usam esse argumento. Esses argumentos, né? No seu caso, no caso da Daniela, alguma pessoa, tipo assim, não vou porque eu não... depois procuro você, eu não vou fazer isso porque eu não quero cortar, tipo, minha comida e tal. Geralmente tem isso, né? Um tipo de preconceito, porque você vai passar um novo alimento, tipo de alimento, né? E já existiu alguma vez isso aí? Tainan, quem responde primeiro? Não, como a gente falou no início, né? O diabetes ele vai impor algumas restrições. E aí tem algumas pessoas que ficam, eu não vou e depois eu não vou conseguir seguir a dieta, e se eu não fizer a dieta, aí a gente sempre pauta naquela questão das escolhas, né? As escolhas que a gente faz hoje, elas vão dizer o nosso no futuro. Se você receber um diagnóstico desse e você não procura tratar, não procura cuidar, uma hora as complicações elas vão vir, porque a doença não tratada, ela vai avançar e aí vão aparecer as complicações. Então acontece com muita frequência a pessoa procurar nutricionista, não conseguir seguir a dieta e aí volta pra gente com 3 meses, mas eu não consegui, minha glicemia não baixou. E aí a gente tem sempre uma conversa, né, com o médico dessa pessoa e a nutrição pra gente poder alinhar o tratamento para a terapêutica ela ser a melhor possível. Então, seguir dieta não é fácil. Não é fácil você ter ali uma quantidade que você está determinada para você comer. Às vezes, um quadro de ansiedade, as pessoas desenvolvem uma compulsão alimentar, é muito comum. Às vezes, o paciente chega, esse mês foi complicado, eu passei por problemas, meu pai internou, recebeu um diagnóstico de alguma coisa. E aí é muita coisa para você lidar ao mesmo tempo. E às vezes as pessoas acabam descontando na comida, porque comer gera prazer. Comidas gostosas, elas têm esse efeito, e normalmente são as comidas ou mais gordurosas ou doce, né? Tem gente que desenvolve uma compulsão por doce ou acaba desenvolvendo alguma compulsão. E aí a gente entra nessa questão emocional e acaba pedindo suporte, porque a gente sabe que é difícil lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, mas a gente tenta ao máximo fazer aquele cardápio, pensar aquela dieta para a rotina do paciente. A gente sabe que nem sempre vai ser conseguido seguir, mas a gente tenta alinhar para que a gente consiga, pelo menos, minimizar os efeitos disso a longo prazo. E a questão de tem preconceitos em relação a procurar, né? A gente sabe que ainda existe, mas se for entender que todo mundo precisa de terapia. Todo mundo tem situações não resolvidas ao longo da sua vida e que se elas não forem lá reprocessadas, se o olhar não for voltado calmamente para entender aquilo que aconteceu, porque às vezes a gente está numa situação de uma pancada emocional tão forte que nós não conseguimos analisar os filtros corretamente. Mas aí quando a situação passa, que a gente tem uma nova ótica em relação àquilo, fica melhor entendido. Então é importante que, se nós todos passamos por pancadas emocionais, se nós todos passamos por situações não entendidas, uma surra que não foi bem entendido, um peito que não conseguia, por que aquela pessoa partiu? Tantas coisas, né? Descobre um quadro, por que entre tantas pessoas sou eu que tenho que ter isso? Porque essa é a palavra, por que eu? Por que está acontecendo comigo? Então, se a gente for entender que todos nós, em um determinado momento na vida, ou frequentemente na nossa vida, somos impactados com perguntas desse jeito, aí já nos dá a resposta. Todos nós precisamos de terapia. Todos nós precisamos de acompanhamento, assim como todos nós precisamos de uma dieta balanceada, né? Como todos nós precisamos estar, porque prosperidade é justamente isso, né? É uma junção de muita coisa boa. As pessoas associam, é só dinheiro, é só saúde, é só família. Não, ela é tudo isso junto. E se é tudo isso junto, nós precisamos ter essa consciência, quebrar os preconceitos, despotencializar tudo aquilo que é negativo na nossa mente e
trabalhar aí nessa tranquilidade, seguir nessa tranquilidade de que terapia é importante, que a saúde é importante, que viver bem é importante, e certamente a vida fica bem melhor. Tem uma pergunta de Marluce, você quer olhar? Não, eu vou falar. A alimentação influencia no emocional? Quais são os alimentos que melhoram o nosso emocional? A alimentação influencia no emocional, eu respondo. A segunda você responde. Quais os alimentos melhoram o nosso emocional? Então, assim, a gente tem a comida muito associada com a questão do prazer. E isso é muito individual, né? Então, a gente tem alguns alimentos que eles potencializam, né, melhora ali esse contexto, que a gente, né, chama que são os alimentos roxinhos. Então, os alimentos como a uva, a beterraba, eles têm uma substância que possuem esse efeito, né, esse efeito mais, por serem mais adocicados, digamos assim, eles possuem esse efeito de mexer mais com o emocional, dar uma sensação de prazer, mas também de conforto. Mas a alimentação, a gente também tem que pensar do ponto de vista, né, que a gente chama de comfort food. Então, às vezes não tem um alimento específico, mas tem aquela comida que, em especial, ela leva a pessoa a um lugar emocional muito bom, que são as comidas que te trazem lembranças, né? Assim, eu vou dar um exemplo que é o meu, que é a pamonha. A pamonha me leva para um lugar da infância, porque minha avó, ela fazia pamonha, era casa cheia, os netos. Então, ela me leva para um lugar que é fantástico, assim, é onde eu quero ficar e morar o resto da minha vida. Então, tem pessoas que elas têm isso, né? Na consulta eu sempre brinco. Qual é aquele alimento que é o seu chamego? Que não dá pra mexer, que não dá pra tirar, que a gente vai ajustar. Porque todo mundo tem essa comida que ela realmente te leva a esse lugar, assim, emocional muito importante. Quando nós falamos assim, a pergunta, a alimentação influencia no emocional? Ela te dá essa questão de prazer, né? Você poder experimentar tanto positivo quanto negativamente. Agora, há também uma questão da característica da pessoa, da personalidade. Se ela tem um traço de característica oral, por exemplo, que é aquela pessoa em que ela descobre o prazer no gosto, né? Sabe aquela pessoa que ela, se você der uma comida aqui, ela consegue dizer o que está faltando, qual é o tempero, essa pessoa que tem esse traço de característica de oralidade. E justamente essa pessoa, ela busca o prazer na alimentação, no gosto. Então, se ela está na dor, ela vai sempre comer mais. E aí é que desencadeia a questão da ansiedade. Então, quando a pessoa está bem emocionalmente, ela vai estar tranquila para fazer uma dieta, ela vai tranquila para se alimentar bem. Quando a pessoa está na dor, e principalmente pessoas que trazem essa característica de oralidade, ela vai buscar essa ansiedade, ela vai ter ali a distúrbio alimentar, ela vai querer comer. E o que é que impacta emocionalmente? Imagina que você precisa cumprir uma dieta, tá ali. Você estabelece regras, se eu não cumprir eu vou piorar, né? Se eu não cumprir eu vou entrar num quadro aí talvez de obesidade, vamos sair da questão só da diabetes, mas ela, na hora que recebe, ou seja, ela procura e já internaliza, eu preciso fazer por alguma razão. Raramente nós vamos encontrar aqueles que é só pela questão da saúde, eu quero me alimentar bem, geralmente vai ter uma pessoa que vai estar um pouco acima do peso, vai ter uma pessoa que está lá com aquele quadro, as pessoas em volta já dizendo, você precisa emagrecer, você precisa disso, você precisa cuidar. Então, há muitos gatilhos sendo potencializados em volta dessa pessoa, e aí ela já lida com essa questão. Se ela é uma pessoa que tem esse traço de caráter oral, ela já não vai conseguir olhar para esse alimento da mesma forma, porque se ela estiver bem, ok. Se ela estiver na dor, ela vai olhar para aquele alimento e quando esses gatilhos forem acionados, você precisa emagrecer, ela desencadeia um quadro de ansiedade e ela vai começar a comer muito mais do que o normal. Então, mantenha uma dieta. Começamos aqui, diminuiu aqui. Se isso não for bem entendido na cabeça dessa pessoa, se isso não for levado muito tranquilamente de que cada dia é um dia, mas se não, tenho que cortar, não posso mais comer, não posso isso, se ela potencializa, ela desenvolve sim esse quadro e atrapalha bastante no emocional. Um dos pilares do tratamento, eu esqueci de citar, que é a atividade física. Eu falei tratamento medicamentoso da alimentação, mas tem a atividade física que é importantíssima, é fundamental. Então, na verdade, é uma tríade, né, o tratamento do diabetes. A gente precisa do tratamento medicamentoso, a gente precisa da alimentação e a gente precisa da atividade física. Na verdade, todos nós precisamos da atividade física. Ela hoje é, né, alimentação saudável e atividade física é a base para que a gente tenha uma vida mais saudável. Né, que envelheça de forma mais plena, que ó, todo mundo quer. Passar a pensar pra frente, né? Parar de viver só no presente. Outra pergunta que é de Geraldo, lá em Brasília, ele mandou aqui, a pessoa que tem aqui o meu, sabe, eu até notei aqui, que a gente falou, a pergunta que ele perguntou é o seguinte,
Uma pessoa com diabetes, ele pode desenvolver mais, acho que é para Tainá, depressão, Tainá, tipo assim, a depressão pode aumentar, como é que... A gente precisa entender que depressão ela não é doença, depressão ela é sintoma. O que acontece são as pancadas emocionais ao longo da vida dessa pessoa, que vai sobrecarregando a vida dele a ponto de desencadear uma depressão. Então, se essa pessoa descobre que está com diabetes e ela já tem pancadas emocionais acumuladas, ela pode desenvolver esse quadro. Tá? Mas lembrando, gente, se não é uma doença, se é sintoma, no momento em que a gente vai lá, resolve, se vai eliminando, né, as causas emocionais, esses sintomas eles vão diminuindo, seja para diabetes, seja para ansiedade, seja para pensamentos negativos, pensamentos suicidas, qualquer coisa que desenvolva a neurose na pessoa, né, ela fica ali neurótica em relação a isso. Os causadores são o acúmulo do que essa pessoa tem experimentado ao longo da vida. Ok, gente, chegamos ao final. Tainá, muito obrigado. Vamos deixar mais uma vez aí as redes sociais, número de contato, onde é atendimento de vocês, tá? Então, agradeço ao canal TV Botirama, parabenizando toda a criatividade, são sempre novos programas maravilhosos. Agradecendo você também que acompanha. Meu Instagram é Tainá Guanais. Dimas, estamos à disposição para o que precisar. E aí, segue lá. O atendimento é aonde mesmo? Eu não ouvi, eu passei. Tudo que você atende mesmo? Você pode atender online? Inclusive, faço atendimentos online. Estou atendendo atualmente gente, já atendi de Minas Gerais, estou atendendo em Goiânia, atendo gente aqui também da região, Paratinga, Barreira, Ceabra. E aí você pode sim procurar aí no WhatsApp, está lá disponível no meu Instagram, @tainanguanais. Você já encontra lá, tem mais informações, tem muitas dicas legais também sobre a questão da ansiedade, sobre depressão, explicando melhor, para que a gente possa falar de assunto sério, que é saúde emocional. A gente se preocupa tanto com a saúde física, gripou, vai lá na farmácia, procura remédio, mas a gente só deixa para cuidar da saúde emocional quando está lá no último estágio. Né? Então a gente precisa voltar, todo mundo precisa de terapia, todo mundo tem situações não resolvidas ao longo da vida que precisam ser retiradas para diminuir e não desencadear em uma depressão ou uma crise de ansiedade. Daniela também eu não vi, né? Você trabalha onde mesmo? Eu não vi, eu estava ali fora. Meu Instagram é Dani Mariano Nutri. Atualmente eu estou atendendo lá na Clínica Renova, lá próximo do Hotel Nossa Senhora da Guia. Né? Então, se você tá precisando aí de um acompanhamento nutricional, a gente só consulta e a gente conversa, a gente rediscute para a gente cuidar dessa saúde aí. Online também você atende, né? Atendo online também. Tem alguns pacientes que não são daqui que eu faço acompanhamento online. E esse é o nosso recado, Dimas. Você que está nos acompanhando, que sofre com diabetes, que sofre com questões emocionais, despotencializa tudo isso. Vamos diminuir, vamos retirar esses gatilhos que tem dificultado você enfrentar essa situação de frente. Na verdade, há uma frase de Padre Fábio de Mello que eu gosto muito de usar, que é: nós só conseguiremos vencer os nossos inimigos quando a gente tiver a coragem de olhar nos olhos deles e começar a dar nomes. Fora isso, eles serão maiores que nós. E é isso que nós precisamos, olhar nos olhos daquilo que tem nos causado medo, dar nomes para despotencializar aquilo que a gente vem criando por não ter coragem de olhar. Muito obrigada a você que acompanha aí o canal da TV Botirama. Estamos à disposição para o canal sempre que precisar. Ô, Ricardo Augusto, muito obrigado. Marlúcio, gente, fique com Deus. Um bom final de semana. Tchau, tchau.